Olá, programa Interação no Ar. Hoje, como convidado, o deputado Mickey Breyer, do PSD. Deputado, grande prazer ter você aqui conosco, uma grande satisfação. Olá, uma alegria estar contigo aqui nesse programa para falar um pouco do nosso trabalho, daquilo que a gente tem feito e as previsões, perspectivas aí para 2012. Deputado, gostaria que nós começássemos por um tema extremamente relevante, que é o seu trabalho na Comissão de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Por favor, conte um pouco para os nossos telespectadores o trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa Assembleia aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Bom, é importante dizer que, primeiro, fiquei muito lisonjeado por ter sido escolhido pelos colegas deputados como presidente em 2011 e 2012 da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a nossa CCDH lá da Assembleia, a gente utiliza a sigla lá, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que trata vários temas. E um primeiro desafio que nós colocamos no ano passado é desmistificar um pouco a ideia que muitas pessoas têm de que direito humano é só para quem está preso, é só para bandido. Nós queremos dizer para todos, com muita tranquilidade, que nós lutamos pelos direitos humanos de todas as pessoas, desde a criança e adolescente, desde a gestante, aquele que ainda não nasceu, que precisa de cuidados, até a pessoa com mais idade, a pessoa que está já no fim da vida e passa pelos trabalhadores, pelo povo negro que sofre discriminação, pelos povos indígenas que estão à margem das rodovias. Mas um dos focos principais, e a prioridade ainda em 2012 será esta, é o cuidado para com a criança e o adolescente. Nós temos muita convicção de que a política que for voltada para aqueles que ainda não completaram 18 anos, ela tem uma perspectiva de melhora da sociedade fundamental. Então, nós temos combatido muito aqui no Estado, através de uma jornada com muitas entidades, a Fundação Maurício Sirotsky, o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, o Ministério Público, são mais de 20 entidades, juntamente com a Assembleia Legislativa, que nós trabalhamos contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Deputado, você já deu esse escopo para contribuir com você, que é uma escala mais larga, que não são só as crianças, vai ao adolescente, até quem não nasceu ainda e para os nossos idosos, mas é importante esse foco na criança e adolescente porque eles são o futuro do nosso país. Se não trabalharmos nessa questão agora, o nosso futuro é um futuro menos promissor. Eu acho extremamente válida a iniciativa que o senhor e os deputados que trabalham nessa comissão decidiram por pegar e iniciar o trabalho com nossas crianças e nossos adolescentes. Então, de parabéns. Gustavo, é bom a gente até comparar, assim, esses dias eu li um artigo sobre a relação entre o Brasil e a Coreia do Sul. Lá na década de 80, os índices sociais, econômicos do Brasil e da Coreia do Sul eram muito parecidos. Só que a Coreia, nos últimos 30 anos, investiu muito na educação, desde a educação infantil, passando pelo ensino secundário, passando pela universidade. E hoje a Coreia tem outros parâmetros, o índice social, econômico, tudo mudou em relação ao Brasil de 30 anos atrás. Então nós temos muita convicção. Ou a gente investe mais na educação, na formação, nos nossos pequenos, naqueles que estão ainda construindo a sua cidadania, construindo o seu ser gente. É importante lembrar que eles já são seres humanos, portanto precisam de cuidados agora, por isso o debate todo sobre os cuidados, a educação dialógica para com as crianças é fundamental. E é um momento que forma o caráter. Sem dúvida. O que se aprende ali certamente se leva para toda a vida. Que vai formar também o cidadão. Não tem dúvida disso. E aí vem esse debate específico de um crime muito praticado também aqui no nosso estado. Quando a gente fala em abuso sexual, exploração sexual, as pessoas pensam às vezes no turismo sexual que tem no Nordeste ou em outros países. É importante lembrar que aqui no nosso estado nós temos de 6 a 8 casos por dia registrados de abuso sexual contra criança e adolescente. E infelizmente, Gustavo, mais de 70% dos casos é dentro da própria casa. Então é o pai, é o padrasto, o irmão mais velho, o tio, alguém da família, alguém das relações próximas, que muitas vezes vitima uma criança que leva isso para toda a vida. Um crime como este, ele destrói os sonhos das crianças. Pode superar, pode fazer tratamento, pode fazer o que quiser. Mas esse trauma que fica na infância, ele é levado para toda a vida. Então, deputado, eu só queria contribuir com uma questão que é um exemplo prático. Eu atuo no conselho de uma organização que certamente o senhor conhece, que é o Canta Brasil. Canta Brasil. Faz um trabalho de inclusão de jovens através do canto e da dança, o estilo do Afro-Reggae, que talvez seja um dos trabalhos mais reconhecidos no Brasil, inclusive do ponto de vista de reconhecimento internacional também. O Afro-Reggae é referência mundo afora. Um exemplo prático, um rapaz já de 18 anos de idade, era monitor do Canta Brasil, ou seja, ele dava aulas
para as crianças menores e ele ganhava uma bolsa auxílio de R$500. Ele fez um cálculo que, fazendo programas semanalmente, ele quadruplicava esse valor. Então veja a situação e a realidade que nós temos. O que é mais fácil na mente desse jovem? Procurar um caminho correto, onde do ponto de vista econômico não seja tão vantajoso, ou um econômico mais fácil, provavelmente que vai se desvirtuar e daí leva um caminho muito pior, porque depois da prostituição vem as drogas, a distorção dos valores, daqui a pouco pode começar até por ir para o lado de um crime mais pesado. Então a realidade que nós temos é essa, que se não trabalharmos agora, desde muito cedo, vamos ter aí um caminho sem volta. Essa é uma realidade que a gente tem vivido. E aproveitar que o Gustavo falou da questão da drogadição, nós temos andado por todo o estado e não há hoje um município sequer, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, que a droga já não chegou com muita força. E infelizmente quem são as principais vítimas desse processo é a juventude. É a gurizada que muitas vezes ficam com um tempo ocioso muito grande. As famílias hoje, a gente sabe que pai e mãe têm que correr atrás, né? Que tem que ir à luta para sustentar sua família, para se colocar no meio da sociedade. Não é mais como no tempo antigo, onde o pai ia trabalhar e a mãe ficava cuidando dos filhos. Então hoje os filhos ficam um turno na escola e infelizmente a ausência de projetos sociais no turno inverso da escola, de programas de esporte, de lazer, de cultura, tem levado muitos jovens à drogadição e isso tem dizimado e tem dado prejuízo não só às famílias, mas também à comunidade. É um ato contínuo, né? Quer dizer, é um mecanismo onde começou a drogadição, logo em seguida vem o assalto, o roubo, a venda dos utensílios de casa para sustentar a droga. E aí, Gustavo, só para te dar um exemplo, eu fui secretário de Educação no município de Cachoeirinha e nós criamos no turno inverso da escola um programa de música, chamado Música, Ação e Inclusão. Hoje tem mais de 2.000 crianças e adolescentes em Cachoeirinha, das vilas mais empobrecidas da cidade, da periferia, aprendendo algum instrumento musical. Até violino. Quando é que uma criança sem condições, a sua família sem condições de comprar um instrumento, teria onde aprender um instrumento como o violino, que é um instrumento clássico? Então tem violão, percussão, flauta, violino, e as crianças estão indo lá, no turno inverso, levando a família, envolvendo a comunidade. E eu sempre digo, é possível com projetos como este. É claro que a família tem o seu papel, tem sua função, não dá para substituir. Às vezes o pessoal acha que o conselho tutelar é que tem que cuidar. Não, a família tem que fazer o primeiro cuidado, o conselho tutelar fazer a sua parte, mas há como também o poder público no município, do estado, da União, fazerem projetos também de integração e de ocupação saudável do tempo livre. Esta era a lógica que o próprio Brizola falava, né, da escola de tempo integral. Não é para ficar sentado estudando o tempo inteiro, é um turno estudando as disciplinas normais, enfim, se preparando para a vida, e o outro turno se preparando de outra forma, com esporte, com cultura, com música, com lazer, e isso também faz parte da formação. Você trouxe pontos importantíssimos. Sem dúvida nenhuma, a música é um dos principais instrumentos de inclusão que eu tive conhecimento até hoje. Agora, citaste um exemplo antes aqui, né, do Afro Reggae. O próprio Afro Reggae e o Canta Brasil. Agora, eu queria trazer também um outro ponto que você trouxe, que é essa questão das drogas. E qual é o trabalho e as políticas que estão sendo elaboradas dentro das comissões na Assembleia em combate a essa questão? A Assembleia não é o poder executivo, é sempre bom lembrar que a Assembleia aprova projetos, muitas vezes de autoria dos deputados, outras vezes de autoria do Executivo, mas a Assembleia propõe, discute muitas questões e leva como sugestões ao Executivo. Nós tivemos, por exemplo, na nossa Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, uma subcomissão específica para tratar a questão do crack. E levamos propostas, né, muitas de prevenção. Eu acredito muito na questão da prevenção. A prevenção é mais barata, mais eficaz, evita problemas. Depois que a pessoa já está no mundo das drogas, claro que tem que fazer um trabalho de recuperação, mas ele é um pouco mais difícil, né? E o custo é muito maior. O custo muito maior, não tenho dúvida disso. Então a gente aponta sempre para a questão de projetos sociais, né? Programas, mais investimentos, porque criança e adolescente tem que ser prioridade absoluta. Está na nossa Constituição, no artigo 227, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, mas na prática, nos orçamentos, nem sempre isso é verdade, né? Porque quando se faz o debate na comunidade, o que é prioridade, as pessoas querem o asfalto na frente da sua casa, que é uma questão, né, enfim, de direito. As pessoas priorizam a questão da saúde, que também é fundamental para todos nós. Esse ano o tema da campanha da fraternidade é a questão da saúde, mas nós queremos e gostaríamos de ver mais recursos para a criança e adolescente, para prevenir. E depois, Gustavo, quero também citar, infelizmente é um outro exemplo de Cachoeirinha, né, mas é a minha cidade onde eu nasci. O nosso prefeito ali, Vicente Pires, fez uma fazenda agora 100% financiada com recursos do município de recuperação de dependentes químicos.
E isso a gente tem levado também como exemplo para outros lugares, para que os poderes públicos também invistam nisso. Porque às vezes a família quer tirar o jovem da drogadição, ele mesmo está disposto, mas não tem recurso para bancar. É difícil uma fazenda pública de recuperação. Cachoeirinha nós temos essa, então, bancada integralmente pelo município. Então, nós queremos que tanto a União quanto o Estado possam investir mais nesta área, na prevenção e depois, claro, para recuperar aqueles que já estão no mundo das drogas. Agora, uma questão extremamente importante tocada também é a questão da família, a participação da família. Porque muitas vezes, aqui no Brasil, eu vejo as pessoas recorrendo ao Estado e transferindo a responsabilidade. Então, se os filhos têm algum problema, se os filhos não conseguem render na escola, eles acham que a culpa é do Estado, que estão oferecendo professores que não são competentes o suficiente. Nem sempre é assim. Na verdade, é fundamental, do ponto de vista pedagógico, a participação dos pais e não a omissão. No problema das drogas é a mesma coisa. A gente sempre diz e ouve muito falar por aí que toda mãe e todo pai é cego. Na verdade, o que acontece é que quer negar a realidade. Às vezes enxergam o caminho que a criança ou o adolescente estão tomando e não tomam iniciativa nenhuma. Depois querem recorrer ao Estado porque o Estado resolve o problema. Você concorda com isso? Você acredita que as pessoas não deveriam estar interagindo mais, estar mais próximas, acompanhando mais de perto esses problemas? No Estatuto da Criança e Adolescente está muito claro o papel de cada ente, né? Quer dizer, fala lá que é dever, além do Estado, além do poder público, além da sociedade geral, da comunidade, é dever da família garantir os direitos todos de atendimento à criança. Então, eu não tenho dúvida disso. A primeira escola, a primeira grande escola é a família. É na família que nós aprendemos tudo, né? A fazer o sinal da cruz, né? Quem é da igreja, enfim, as primeiras orações, o primeiro convívio social, a respeitar o colega, a respeitar o irmão, a respeitar o mais velho. Quer dizer, se a família não cumpre o seu papel, fica difícil depois de tanto o Conselho Tutelar quanto o poder público resolver todos os problemas. Eu fui secretário também de Trabalho, Cidadania e Assistência Social em Gravataí e muitas vezes presenciei mães chegando ao Conselho Tutelar ou à Secretaria dizendo: olha, eu não consigo mais cuidar do meu filho, eu quero que vocês me ajudem, peguem para vocês, tipo 4, 5 anos de idade. Quer dizer, os pais não podem abrir mão do seu papel de autoridade, de disciplina e também de amor, de carinho, né? Mas de cuidado inicial para com seus filhos. Deputado, eu queria que nós concentrássemos nesse ponto agora, da sequência, porque agora eu vou chamar o nosso intervalo, para continuarmos sobre esse ponto da família, que também é um dos principais valores da sociedade. Então, vamos para o nosso intervalo. Em seguida, continuaremos com o Mick Breyer, deputado estadual do PSB. Até daqui a pouco. Estamos de volta conversando com o Mick Breyer, deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PSB. Mick, nós falávamos no bloco anterior da questão da família, da importância desse valor. Você acredita que aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, onde é a sua base, onde você interage com tantas famílias, esse valor continua fortalecido ou ele vem perdendo força? É importante a gente avaliar que a sociedade vai alterando valores, vai mudando, né? Enfim, alguns cenários, alguns contextos que nós vivíamos antigamente e às vezes os mais idosos falam com saudade: meu tempo que era bom. Não sei se era bom, era diferente, os tempos vão mudando, na verdade, né? Hoje, com a evolução tecnológica, as pessoas se comunicam de uma forma muito mais tranquila. Esses dias eu falava com a minha esposa, ela dizia que ela participava de chamava o Clube da Caneta, que era mandar correspondência para pessoas de outros países, para o Japão, para os Estados Unidos, para treinar o inglês e ao mesmo tempo para se comunicar. Mas demorava para chegar uma carta, para voltar. Hoje as pessoas falam com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Quase instantâneo. Instantaneamente, né? Praticamente se a internet for boa, né? Se estiver funcionando. Então, claro que as coisas vão mudando. Agora, é importante lembrar o seguinte: alguns usam a expressão a família está desestruturada. Eu gostaria de dizer o seguinte: a família está formada de uma outra forma, não é mais o pai, a mãe e os 2 filhos. Hoje são famílias que só a mãe cuida, outros que o pai mesmo adotou e cuida dos filhos, que é separado. Quer dizer, há uma outra concepção, uma outra formação. A unidade familiar, ela pode ser feita de várias formas, inclusive hoje com a questão da legalização da relação homossexual, por exemplo, né? Então, isso mudou. Agora, o que não dá para prescindir, para deixar de lado, é que a família precisa cumprir o seu papel. Isso é fundamental. Quer dizer, a criança não pode chegar lá com seus 4, 5 anos, hoje a educação infantil também é um direito da criança, né? Deveria estar na escola desde sempre, mas vamos dizer que ela vai para a escola só aos 6 anos. Ela não pode chegar lá sem saber nada.
O pai e a mãe, aquele que estiver em casa, o avô, a avó, quem cuida, tem que ter colocado alguns valores já para esta criança que está em formação, né? Quer dizer, o caráter vai sendo formado ali. Então, eu não tenho dúvida alguma que a família precisa ser trabalhada melhor. E há políticas para isso também, né? Eu gosto de falar da área da educação, alguns projetos que nós também realizamos juntamente com o governo do estado na época, chamava Escola Aberta. Escola Aberta é fazer com que a escola ficasse aberta sábados e domingos, com a família fazendo alguma coisa. A mãe que vai lá ensinar algum artesanato, uma obra, o pai que vai lá jogar um futebol com o filho. Quer dizer, a escola pertencer à comunidade. Eu sou contra, por exemplo, escolas com muros. A escola não tem que ter muro, a escola tem que ser um pertencimento da comunidade e a comunidade cuidar daquela escola como se dela fosse, e é dela. Não é do prefeito, não é do secretário da educação, não é do diretor da escola, é da comunidade. Quanto mais muro, mais arrombamento, mais roubo, mais problema de violência, porque a escola não está pertencida pela comunidade. Então, quando a família começa a participar desse processo pedagógico, esta interação faz com que todos aprendam, né, e troquem experiência. Então, eu acredito muito nesse papel da família e da escola, né, para a formação do cara. Mas esse papel do muro, que eu acho uma teoria extremamente inteligente, porém eu só vejo a questão da implantação, que é a velha história do ovo da galinha, né? Aqui no estado a gente tem uma crise já há muitos anos de muitos governos na segurança, né? A nossa educação vem caindo. O Rio Grande do Sul, há alguns anos atrás, era o primeiro estado em termos de educação, hoje nós estamos em 7º posicionado. Perdemos um espaço tremendo. Não é à toa que temos perdido espaço de investimentos também. Agora, a questão da segurança também acompanha isso. Também ajuda a que percamos investimento e também inibe essa questão de que os pais sintam confiança de suas crianças estarem seguras na sala de aula. Qual é a solução que você enxerga para o nosso estado? Eu sei que o tema é extremamente polêmico e complexo, mas uma visão de quem está lá dentro, para quem enxerga através da televisão, é sempre muito importante, deputado. Esse é um debate fundamental. Precisaríamos uns 3 dias de programa aqui para falar talvez sobre tudo até isso. mais. Mas eu quero dar um dado concreto também aqui. Bom, primeiro que é claro que a segurança do nosso estado precisa de mais efetivo, precisa de um salário mais, enfim, condizente com a profissão. Não é possível um brigadiano, um policial militar ganhar um pouco mais de R$1.000, talvez às vezes nem isso. Então, é claro que tem que melhorar a estrutura da polícia militar, da polícia civil, da inteligência das polícias, do monitoramento. Nós temos um amigo nosso em comum que trabalha com a questão de monitoramento eletrônico, né? Que isso ajuda muito, isso tem diminuído a violência em muitos lugares. Agora, apesar de tudo isso, junto com tudo isso, né, paralelamente, eu acredito muito na questão da prevenção. Eu gosto de insistir nesse ponto porque no município aqui de onde eu vim, com essas políticas que nós falamos aqui da prevenção, do projeto de música no turno inverso, a fazenda de recuperação de dependentes químicos, Cachoeirinha, por exemplo, tinha em torno de 25 a 30 jovens na fase aqui em Porto Alegre. Porto Alegre que recebe os adolescentes infratores da região metropolitana. 25 a 30 todos os anos. De uns anos para cá, isso o secretário lá do governo IEDA, ainda secretário Schiller, no dia conversando comigo, disse: olha, não entendi o que aconteceu. Cachoeirinha baixou para 5 adolescentes infratores só no ano de 2010. E aí eu disse para ele: bom, isso é fruto de um trabalho de prevenção. Quando tu investe nos programas sociais, no turno inverso da escola, da ocupação saudável do tempo livre, na recuperação da dependência química, não tratando tudo como uma questão de segurança pública, mas às vezes como uma questão de doença. O dependente químico, muitas vezes o alcoolista, aquele que está na dependência, ele precisa muitas vezes de tratamento, não é só de cadeia, né? Tem gente que acha que tudo botando na cadeia vai resolver o problema. Se a cadeia resolvesse, nós estaríamos num outro patamar já. Claro que é preciso cumprir a pena, aquele que cometeu um ato infracional. Mas essa questão da prevenção, ela dialoga diretamente, Gustavo, com a questão da diminuição da violência. Nós temos que apostar nisso. Quanto mais investimentos na educação, quanto mais investimentos nos programas sociais, mais nós teremos resultados positivos, porque é aquilo que se fala sempre, né? Não sou eu que inventei essa frase, mas ela é importante. Quanto menos escolas a gente construir, mais presídios serão construídos ali adiante. Pois é, mas como a gente pouco citou, a questão da educação, que deveria ser, inclusive, um instrumento de prevenção. E aí, ao invés de vermos essa política sendo uma política de prioridade, nós temos que encarar os fatos. Se nós éramos o primeiro estado em educação e hoje somos o 7º, essa política não foi efetivada. Também me parece questão que é extremamente polêmica e se discute N vezes já, de como fazer a educação ser mais produtiva. A questão da meritocracia nos professores, a melhora do salário dos professores, mas
obviamente esses direitos têm que ser acompanhados de contrapartidas para a sociedade. Os nossos índices precisam melhorar, o nosso aluno precisa estar mais bem preparado. A questão da educação ter sua gestão privada, como acontece já em alguns países do mundo, porém com a verba pública, ou seja, o Estado garantindo ainda que todos os jovens tenham acesso à educação. Como é que o senhor enxerga essa possibilidade? Isso é viável aqui no Estado? Eu acredito que a gente tem que encarar alguns desafios. A educação é um desafio importante. Hoje, o número de professores que nós temos no Estado não suporta o orçamento público do Estado. Eu sou professor do Estado do Rio Grande do Sul, agora licenciado como deputado, mas não é possível dar 100% de reajuste para todos os professores. É diferente. Quando a governadora Ieda estava no poder, a gente, na Assembleia, aprovamos lá o aumento salarial dela, que era R$7 mil, acabou... 14 mil. Foi para 14 mil, 100% de reajuste, mas é uma pessoa no Estado. Agora, 100% para mais de 30 mil professores, não há orçamento que suporte isso. Então, nós temos que fazer um debate sobre educação para além do salário. Claro que o salário é importante, tem que recuperar essa questão. Não é possível também a pessoa fazer uma faculdade, estudar a vida inteira para perceber um pouco mais do que o salário mínimo. Ter que trabalhar 3 turnos para poder sustentar a família. Isso não é possível. Como está, fica difícil. Agora, é preciso encarar outros debates, como a questão da meritocracia. Eu não tenho medo de avaliação externa, por exemplo. E quando se fala em qualquer mudança, aí vem a questão do CPR sindicato, que tem uma dificuldade de dialogar com o governo, né? Tudo é questão, não pode mexer no plano de carreira, tá bem, mas pode-se fazer outras coisas. Pernambuco, lá na administração do Eduardo Campos, nosso presidente nacional do PSB, Partido Socialista, ele fez algumas mudanças. Ele chegou ao governo e fez a meritocracia, tem que ter resultado, tem que ter qualidade na educação, mas colocou, já que o salário também não podia mudar de uma hora para outra, colocou em cada professor, por exemplo, um laptop à disposição, assinatura de jornal e revista à escolha para a sua formação. Quer dizer, várias questões pedagógicas foram colocadas para que o professor exercesse melhor o seu trabalho. E isso deu resultado. Ele foi reeleito, o Eduardo Campos, com mais de 74% dos votos. Uma das maiores aprovações do Brasil. A maior aprovação do Brasil. E o segundo, Cid Gomes do Ceará, também do PSB. Então, esse exemplo de Pernambuco, dá para a gente dialogar com essa questão que tu falasse. É possível fazer uma parceria público-privada na educação? Bom, é possível. Mas é possível também o Estado, com o seu recurso, com o orçamento público, também colocar isso como prioridade e enfrentar o desafio. Nós precisamos melhorar os nossos índices aqui. Não é possível achar que é só não reprovar aluno que está resolvido. Não, tem que ter qualidade. Não é possível também muitos que terminam o ensino médio tirarem 0 na redação do vestibular, não conseguir fazer uma frase. Então, esse é um debate que a gente tem que encarar. Eu acredito que esse governo que aí está, o governo Tarso Genro, Roberto Grill, está apontando para um caminho assim, de buscar a qualidade da educação. Se vamos conseguir avançar, isso só o tempo dirá, mas eu acredito que estamos no bom caminho. É muito bom enxergar esse entusiasmo de encarar as mudanças, deputado. A gente precisa aqui no Brasil, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, encarar as mudanças. Não adianta achar que as coisas do jeito que estão vão ficar boas. Isso aí são façanhas do passado. Nós precisamos enxergar o futuro, senão vai continuar acontecendo o que vem ocorrendo, que é perdermos espaço a nível nacional e a nível mundial, e isso vai acabar num horizonte que eu não gosto nem de pensar como chegaremos lá. Deputado, estamos encaminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria de pedir a você que desse uma mensagem pessoal nesse final, contasse um pouco de onde surgiu o Micbreyer, que pudesse inspirar pessoas que queiram seguir um futuro tão brilhante como o seu. Bom, primeiro agradecer o convite, dizer que a gente está à disposição na Assembleia Legislativa. Eu, na verdade, comecei minha carreira política, eu sempre brinco dizendo que comecei minha vida política aos 14 para 15 anos no grupo de jovens da igreja, ali em Cachoeirinha, Igreja de São Vicente de Paulo. Comecei a me envolver com a comunidade, com os jovens ali, tocar um violão, participar da liturgia. E a partir dali a gente vai criando liderança, né? Vai coordenando o grupo, vai criando grupos de apoio. E a partir dali fui para o seminário, fiquei 4 anos no seminário, estudei bastante, fui sindicalizado e resolvi ser professor. Minha profissão é ser professor. Estou deputado, um serviço prestado que me orgulha muito, representar o Estado, representar uma parcela importante do Estado. E gostaria sempre de dizer para as pessoas, Gustavo, nesse final, que pensem bem que a política ela pode sim ser um instrumento de transformação para melhor, da vida das pessoas. Eu gosto de estar ali naquela presidência da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos porque acredito que a política deve melhorar a vida de todos, não só de alguns. Então, a pessoa que sonha com um mundo melhor, ela pode e deve utilizar esse instrumento. Claro que nem todo mundo deve ser candidato, até porque não tem espaço para isso, mas aquele que não é candidato, que tenha consciência que a política é uma ferramenta de transformação.
Este ano é um ano de disputas eleitorais em todos os municípios do Brasil. Então a gente tem que pensar, não só avaliar pelo discurso mais bonito, mas pela história de cada um, pelo que apresenta, pelo que já fez a sua vida pública, para que a gente possa também errar menos. Porque as pessoas criticam muito a corrupção que tem na política. Mas a gente sempre diz, né? Ninguém chega nem na Assembleia, nem na Câmara Federal, em nenhum cargo público se não for pelo voto direto. Então, nós temos responsabilidade nisso também. Então, que as pessoas tenham essa consciência. Nós não podemos ser analfabetos políticos. A gente tem que ter consciência que a política é uma ferramenta importante de transformação. E fica o nosso mandato sempre à disposição. E obrigado pelo convite. Deputado Micheler, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Gostaria de agradecer a nossa audiência, convidar que interajam conosco pelo e-mail aqui da nossa TV, ubratv@ubratv.com.br, pelo Twitter, no @Gustavo_N ou pelo Facebook. Mandem sugestões de pauta, nomes de entrevistado, ou seja, assuntos que possam trazer a interação entre nossos convidados e a nossa audiência. Muito obrigado e até nosso próximo programa.